Boa tarde, a paz seja convosco. Amados irmãos, estamos aqui mais um dia, graças a Deus, conduzidos pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos dar continuidade na nossa leitura de Jeremias. Hoje estamos então no capítulo 33, um capítulo aparentemente interessante de se ver, e vocês vão entender o porquê. A palavra de Deus, ela fala com a gente, com cada pessoa de forma diferente. Não quer dizer que o mesmo versículo sirva para mim como sirva para ti. Deus fala de formas diferentes, porque nem todo mundo precisa ser tratado na mesma área. Então a gente tem que se atentar a toda a palavra de Deus para a gente captar, qual a mensagem Ele quer nos passar. Por isso a gente tem que estar prestando atenção no que Deus nos diz em toda a palavra. Amém? Vamos orar para que Deus abençoe esse momento e nos dê direção. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, soberano e santo dos santos é o Senhor. Diante da tua gloriosa presença, é no nome de Jesus que pedimos, ó Pai, que abençoe este momento da leitura. Fala nos nossos corações, abra a nossa mente, abra também o nosso coração que talvez possa estar um pouco endurecido pela falta de busca ou de entendimento. Então eu te peço que derrama sobre nós sabedoria, discernimento e entendimento da tua palavra. Pois só o Senhor conhece, ó Pai, como está cada vida que neste momento estará a ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa neste momento me usar para o teu propósito. Fala também comigo no meu coração, porque eu também preciso de ti, Senhor. Que o Senhor se faça aqui agora presente, Pai. Participe conosco deste culto e que o Senhor possa abençoar a cada vida que ouvir estas palavras. É no nome santo de Jesus que eu oro e te agradeço, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados irmãos? Bom, capítulo 33 de Jeremias nos diz promessas de paz e prosperidade. E quando Deus promete, meu irmão, não há quem impeça. Vamos ver o que nos diz aqui. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto esconde o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, eu sararei e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio, e os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim.
E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está desolado e sem homem, sem animal, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homem, sem morador, sem animal, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homem, sem animal, nem animal, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar aos seus rebanhos nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá. Ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem aos sacerdotes levíticos faltará homem diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: porventura não tens visto o que tem falado esse povo, dizendo: as duas gerações que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Amém? Que promessa linda, que promessa maravilhosa. E é importante a gente trazer também essa promessa para a nossa vida. Sabe, amados irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é eterna. Ela vai passar de geração em geração. E não é porque aqui está falando sobre uma história que você não pode carregar para a sua.
Aqui fala de um cativeiro, fala de um povo que vivia, fala de um povo que servia a Deus, mas por desobediência vieram a ser cativos. Mas não porque o rei quis fazê-los cativos, né? O rei Nabucodonosor. Foi porque Deus usou rei Nabucodonosor como seu servo para levar o seu povo a ser cativo. Olha isso. Deus usou um rei que propriamente todos tinham como inimigos para cativar. Assim, não, acho que essa palavra não cabe bem, né? Para levar cativo o seu próprio povo. E a gente vê que foi com um propósito. A gente tem que entender que talvez a gente olha para o cativeiro de modo errado. Porque tudo tem um propósito na nossa vida. E um deles é nos forjar. Um deles é nos ensinar a sermos dependentes de Deus, não das coisas do mundo. Ah, eu perdi tudo. Agora, Senhor, me restitui, me renova. O que isso te levou a fazer? Te levou a buscar Deus. O que isso te levou a fazer? Te levou a ver que você depende de Deus para que você conquiste, para que você tenha novamente. Então, às vezes, muitas pessoas passam também por enfermidades. Já desenganadas, assim a gente vê, eu já vi muito, eu creio que você também já viu muitas vezes, pessoas sendo desenganadas por médicos. Ah, você vai morrer daqui 8 meses. Este câncer é terminal ou outra doença que seja, você não vai viver mais que isso. Mas aí essa pessoa faz o quê? Ela entrega a sua vida para Jesus, o único que tem o poder sobre a vida e a morte, o único que tem poder para curar, e Deus vai lá e a cura. E mostra que o homem não tem poder sobre a vida e a morte. Mostra que o homem é dependente de Deus para viver. Então, a gente vê que também somos dependentes, não somente de Deus, mas de suas promessas. Porque tudo que se cumpre na nossa vida é promessa de Deus. Se você busca um relacionamento, busca uma vida conjugal firme, casar, ter filhos, se Deus não permitir, você nunca vai ter. Mas se Deus já escreveu para ti esse caminho, você pode ter certeza, meu irmão, que não importa quem se levante contra a tua vida, essa promessa vai se cumprir. Por quê? Porque somos dependentes de Deus. E é lindo ver essa promessa, porque a gente vê que ali Jeremias, a gente viu no capítulo anterior, que ele foi preso. E ainda preso, Jeremias estava profetizando, porque ele era um homem de Deus. Ele estava profetizando para o seu povo e também ensinando a clamar, a ser dependente. Porque a gente vimos aqui no verso 3, onde Deus falou para eles, ensinando a eles, clama a mim, era Deus dizendo, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E daí então vem toda essa promessa. Só que a gente nota que aqui, né, Deus ainda disse coisas que não sabes. Então essa promessa estava sendo contada, mas Deus havia mais algo a dizer a eles. Mas para aquele que clama, o que é o clamor? É você se entregar a Deus em oração com a sua alma. Não é simplesmente uma oração normal de petição. Senhor, faça isso, faça aquilo. Não, é se entregar. Senhor, eu quero mudança. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, melhora a minha vida, muda o meu estado. O clamor, ele é mais do que pedir. O clamor, ele gera uma mudança espiritual, não material. Então, a gente tem que fazer o quê? Ouvir. Porque a gente também percebeu que Jeremias já estava há muitos e muitos tempos pregando a palavra de Deus para esse povo. Pregando bênçãos, pregando exortação, não peques, fuja do pecado.
não adulteres, não adore a outros deuses, não faça holocaustos. E como que esse povo ia receber promessa andando no pecado, andando no erro, desobedientes à palavra do Senhor? Às vezes, a gente não recebe de Deus porque estamos em desobediência. Não estamos servindo a Deus como deveríamos. Não estamos buscando a Deus como deveríamos. Porque toda promessa de Deus já está feita para a nossa vida. Mas para que possamos recebê-la, precisamos nós sermos preparados. Porque em Salmo 139, a palavra de Deus vai nos dizer que ele já havia escrito toda a nossa história. Ele já nos conhecia antes mesmo que fôssemos formados, entretecidos no ventre de nossa mãe. Olha bem essa palavra. Então Deus já tinha escrito antes mesmo que nós fôssemos gerados. Já estava escrita a promessa, então, a nossa história. Mas como Deus vai cumprir algo se não estamos preparados? E a gente vê que essa preparação, ela leva tempo. Assim como levou tempo, Jeremias já havia estado ali pregando para o povo de Israel, para o povo de Judá, eu creio 40 anos. E ainda assim, por desobediência, esse povo foi cativo. Deus precisou agir para não perder o povo. Muitos, é claro, se perderam. Porque ele havia deixado para esse povo, né, falando, vocês vão servir a Nabucodonosor, que eu estou mandando como meu servo, para que vocês sejam cativos, vocês vão obedecê-lo, vão servi-lo, e até seus animais vão obedecê-lo. Olha isso. Deus entregou esta palavra para o povo de Israel e de Judá através de Jeremias. Agora você imagina um homem que estava cuidando de uma nação, um homem que estava dando direção, pregando todos os dias, creio eu, e ouvir ser usado por Deus para dar uma profecia dessa para uma nação. Imagina a tristeza no coração de um homem que há tantos anos vinha ali pegando no pé, pregando, falando, exortando tudo que Deus mandava. E esta pessoa andando no erro. A nossa vida hoje em dia não é diferente. Nós temos promessas, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos da boca de Deus, que é a palavra do Senhor na Bíblia, as promessas que Ele tem para conosco. Mas o que fazemos? Viramos as costas. Continuamos no erro, continuamos no pecado. Mas a gente também tem que se atentar que não é só pelas promessas, mas por quem Ele é. Deus, soberano, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, mas também é nosso Pai. É Jesus que morreu na cruz para nos dar a salvação. Então não é pela promessa, porque Ele quer que a gente viva bem nessa terra, por isso Ele prometeu coisas boas para nós. Mas o que Ele prometeu para cada um de nós não chegou sequer ao ouvido de nenhum homem, nenhum olho viu, e não chegou ao coração do homem o que Ele preparou para nós. Ainda que na Bíblia tenha algo que diz para que ansiamos ainda por isso, para que a gente tenha esperança nesse dia, como novos céus e novas terras, depois de tudo se cumprir. Mas ainda assim tem esse algo que nem um olho viu, nenhum ouvido ouviu, e não chegou ao coração do homem. Isto está em oculto. Mas Ele preparou isso para aqueles que o amam. Para aqueles que vão entregar a sua vida a Jesus, para buscar, para ter como foco Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus está dizendo, se você não me seguir, não me servir, você não verá Deus. Você verá, mas no juízo.
Agora você pode ver Deus todos os dias na sua vida, cumprindo suas promessas, realizando o impossível que Ele pode fazer. Mas para que essas promessas se cumpram, é necessário entrega. Aceitar a Jesus. Crer que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Porque se vivermos como muitos deste povo, desta nação de Judá estava vivendo, no pecado, no erro, mesmo sabendo da verdade, meus irmãos, além de não cumprir a promessa, além de a gente viver sem direção, andar vagueando por este mundo como se não, sem propósito, na verdade, como se morresse, como os muitos acreditam em reencarnação, ou sei lá o que alguém acredita por aí, fosse um simples modo de vida que eu vou fazer o meu melhor, vou tentar o meu melhor, vou buscar o meu melhor, trabalhar para comer o melhor, para ter o melhor, sendo que tem algo a mais. Sendo que tem algo que é eterno. Como a própria palavra de Deus diz, tudo passará, passará céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. E Deus nos fez para vivermos também na eternidade. Seja ela com Ele na luz, na glória, ou com Satanás e os anjos caídos no inferno. Mas às vezes também estamos passando pelo deserto e não notamos uma promessa linda que tem na Bíblia, onde Deus nos ensina que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É óbvio que a gente vai passar por dificuldade, Ele não prometeu dias fáceis. Mas uma coisa Ele nos prometeu: estar conosco todos os dias de nossa vida, até os confins dos séculos. Isso é promessa de Deus. E eu volto a dizer, quando Deus promete, Ele cumpre. Tem promessas maravilhosas para nós, irmãos. Mas como que vai se cumprir se estamos andando como andava o povo de Judá, o povo de Israel? Pois não somos diferentes. Somos também a imagem e semelhança de Deus, todos nós. Todos nós somos capazes de lutar pela nossa salvação, de buscar a Cristo, abandonando toda a carnalidade, todo o pecado, todas as coisas desse mundo que nos tira da presença de Deus. Jesus veio nos mostrar isso, que é possível, pois Ele viveu como homem na terra. Ele venceu o mundo. Ele venceu o pecado. Ele se entregou santo. Ele continua santo. O santo dos santos, na verdade, não há ninguém santo como Ele. Nenhum anjo do céu. Somente Ele, somente Deus. Mas Ele também exige de nós santidade, porque somos, como Ele mesmo disse quando nos criou, façamos a nossa imagem e semelhança. Então temos que ser justo, temos que ser bom, temos que amar, temos que ser santo, nos santificarmos. Mas andamos totalmente errados, fazendo mal, desejando mal, invejando, mentindo. Não buscamos a Deus, porque o primeiro mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar de todo sentimento, de todo pensamento, de todo coração, de toda a nossa alma, com tudo que você tem. O segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas o que a gente faz? A gente abandona, a gente caluniia, a gente defrauda, a gente julga, a gente acusa,
a gente maltrata. Se somos a imagem e semelhança de Deus, não podemos viver enganando a si mesmo. Temos que buscar a viver o melhor que Deus tem para nós. Ter um foco, e esse foco é Jesus Cristo. Porque quando você busca a Deus, assim como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, então as suas promessas vão se concretizar na sua vida. Porque a Bíblia nos diz que os planos de Deus é maior e melhor que os nossos. É óbvio que a gente tem o desejo do nosso coração, mas a Bíblia também diz que o nosso coração ele é enganoso. Então a gente tem que tomar cuidado ao ouvi-lo. A gente tem que ouvir a voz de Deus e obedecer. Ouvir e obedecer. Você sabe que está pecando, você sabe que está errando, você sabe que Jesus está voltando, você sabe que tudo que existe, tudo que a Bíblia fala é real, o inferno é real, e você também tem na tua consciência que isso um dia vai chegar a acontecer. Você queira ou não. Mas não impeça a promessa de Deus de acontecer na tua vida. Busque-o conforme Deus manda, com todo o seu coração, com todo o seu sentimento. Meus irmãos, eu tenho certeza que você vai receber muita coisa sem precisar pedir. Como a gente acabou de ler no versículo 3. Clama a mim e responder-te-eis e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está nos ensinando a buscá-lo. Ele quer falar conosco. Ele quer nos forjar, nos moldar, mudar o que está em nosso coração e na nossa vida para sermos realmente a imagem e semelhança dele. Sem pecado, puro. Como Jesus foi, como Jesus é e vai ser eternamente. Amém? Para que você receba a promessa. Há um tempo. Mas para que esse tempo aconteça na tua vida, você tem que buscar a Deus. Temos que esperar em Deus. Esperar em Deus não é sentar, orar e sentar e esperar que aconteça, que caia do céu, assim como caiu o maná. Não. Esperar em Deus é confiar. Eu oro e confio. E tendo então essa confiança, eu vou buscar em Deus até que isso se cumpra. Porque a fé sem ação, ela é morta. Não adianta eu ter fé em algo e não buscar. Não adianta eu orar tendo fé que vou conquistar um carro e esperar esse carro bater na minha porta. Não, eu com fé eu tenho que consagrar a minha vida a Deus, devolver a minha parte do que ganho, honrando a Deus, buscar todo dia trabalhando, para que esse dia, Deus me dando graça, eu o consiga. A salvação não é diferente. A salvação se busca com fé e buscando todo dia até que chegue o último dia. Como disse Deus, a coroa da vida só será dada àquele que permanece até o fim. Para você realizar os teus sonhos, leva tempo, não leva? Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar contas, eu preciso juntar esse dinheiro e então ir lá e realizar o meu sonho. Acredite, a busca da tua salvação é da mesma forma. Só que é com Deus, é entregando tudo a Ele. É se entregando a Ele. Não pode haver espaço no nosso coração para outras coisas, para coisas mundanas.
Porque Deus, ele não divide espaço. Não adianta eu buscar a Deus querendo somente a minha promessa e ao mesmo tempo viver no pecado. Hoje eu vou lá, eu vou fazer um propósito para receber tal coisa. Aí terminou esse propósito, recebeu, afasta de Deus e está tudo certo? Não. Deus tem algo maior. Então espere também por esta promessa. Busque para que se concretize. Espere o processo. Viva o processo. O processo não precisa ser doloroso. Porque quando a gente se atenta à palavra do Senhor, em buscá-lo, em deixar de lado todo o fardo e entregar a nossa vida a Cristo, meu irmão, pode estar caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido, meu irmão. Não tem enfermidade que te pare. Não tem nada que te impeça, porque você serve a um Deus do impossível. Aí você luta com consciência que a tua vitória vai chegar. Ou amanhã, ou semana que vem, ou daqui a alguns anos. Porque Deus é Deus para cumprir. Só permaneça. A gente vê que Abraão tinha uma promessa de um filho. Ele já avançado em idades, com 80 anos, mas ainda assim, Deus falou, não é a tua hora. 25 anos depois, Deus deu esse filho para ele. Por quê? Porque é no impossível que Deus trabalha. Porque o possível eu posso fazer. Nessa passagem a gente vê que ele podia fazer filho, tanto que ele fez um filho com a sua empregada. Porém, não era o que Deus queria lhe dar. Deus queria lhe dar da madre de sua esposa, que era estéril. Mas após todo esse período, então, Deus agiu. Porque ainda que ele tenha se apressado e feito o que não deveria ter feito, deveria ter esperado em Deus, mas ali foi, para quem conhece a história, tem muitos fatores que o levou a fazer isso. Um deles foi a sua esposa, que tinha muita vontade de ser mãe. Porém, Deus ainda cumpriu, porque Deus não mente, ele não falha e não volta atrás com sua palavra. E após, já mais ainda avançado de idade, quando ele não podia, aí então Deus trabalhou e deu a ele Isaac. Acredite, talvez o período de espera pareça ser longo, para que a tua promessa chegue a ti. Eu não sei o que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido, talvez uma cura, talvez algo material ou espiritual, mas ainda que seja o que for, é necessário esperar, mas esperar em Deus, com confiança e buscando a Ele. Porque creia que vai acontecer. Mas você não pode desistir. Você não pode parar. Porque ainda que este povo tinha sido cativo, passou por um momento difícil de um cativeiro de 70 anos, Deus finalmente ia cumprir na vida deles a promessa. Não pode desistir, meus irmãos. Não podemos parar de buscar pela nossa salvação. Porque esperamos um tempo vindouro que vai vir a acontecer, que é a volta de Jesus para levar os seus. Mas a gente não se atenta que não sabemos quando é o nosso último dia. Se eu morrer hoje, como está a minha alma diante de Deus? Como está a minha vida? Para onde eu vou? Eu vou para o céu ou eu vou para o inferno com as atitudes que eu estou tendo hoje?
a gente tem que ter responsabilidade. Porque Deus entregou nas nossas mãos algo tão maravilhoso que é a palavra dele. E a gente não busca. E acredite que quando você começar a buscar, você vai receber promessas das quais ele acabou de dizer aqui. Parte B. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não sabe. Talvez você busque por uma coisa, esperando receber algo de Deus. E Deus, para te honrar, vai dar algo que você nunca pediu a Ele. Porque Ele faz. Porque Ele honra. Porque Ele é Deus. Porque Ele cumpre. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus de Abraão. Esse é o Deus de Isaac. O Deus de Jacó. O Deus de Moisés. Que cumpriu todas as coisas que prometeu a todos eles. E vai também cumprir na tua vida. Mas você tem que dar essa chance a você. Busque a Deus, volta para Jesus. Endireita os teus caminhos, endireita as tuas veredas. Não espera que este cativeiro te leve à perdição. Pois a gente viu nos capítulos anteriores que muitos pereceram por desobediência. Ainda que Jeremias estava ali sempre dando a palavra, muitos não ouviam. E quando ouviam, endurecia o seu coração. Quando ouviam, virava as costas, como se nada fosse acontecer na sua vida. Já não importavam mais, mesmo sabendo quem era Deus na vida deles. Mesmo eles sempre sendo lembrados de onde Deus os tirou, por onde passaram, pelo deserto, por 40 anos e nada faltou para o povo de Israel. Não faltou alimento, não faltou veste, não faltou água. Abriu o mar para que eles pudessem fugir de seus inimigos e ali os seus inimigos fossem derrotados. Mas ainda assim, eles voltaram as costas para Deus. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, minha irmã. Volta para Jesus. Não deixe que os impedimentos da vida te tire da presença de Deus, te tire do centro da vontade de Deus. Porque Deus tem algo muito grande na tua vida. E não somente estas promessas aqui, mas uma morada com Ele no céu. Uma morada na Nova Jerusalém. Mas para isso você tem que aceitá-lo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Amém? Você tem que fazer a tua parte. Porque Deus faz a dele. Ele é fiel e Ele é justo. Não adianta depois a gente esperneguiar, não adianta falar, Senhor, eu quero mais uma chance, me envia, para que eu possa cumprir o que o Senhor me deu, para que eu possa ler a Bíblia, para que eu possa... Não vai adiantar. Não vai adiantar. Irmãos, desse clamor está cheio no inferno. Muitos querendo voltar, avisar suas famílias, mas já é tarde. Não deixa ser tarde para ti. Volta para Jesus. Volta hoje. Hoje, porque o dia de amanhã pertence somente a Deus. Dobra o seu joelho no seu secreto, fala com Deus, peça perdão e muda de vida. Porque pedir perdão, chorar, se entregar, soluçar e depois pecar de novo não adianta. O arrependimento tem que ser verdadeiro, genuíno, gerar transformação. E então, eu tenho certeza que vai se cumprir todas as coisas nas tuas vidas e muito mais. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.